Política, na Jovem Pan. 7h48, faltando 12 para as 8, e agora ao vivo, já conectado conosco, está o nosso comentarista político, Piara Bosque. Muito bom dia para você, tudo bem, Piara? Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville, tudo certo, chegamos lá, quinta-feira. Que bom. Como diz o ditado, né, ufa, acabou aí o horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, pelo menos nesse primeiro turno, né, Piara? E a pergunta justamente que eu te faço é sobre isso. Tu fez mais um levantamento interessante sobre o uso do fundo eleitoral e também partidário, né? Quais são os perfis de candidatos que lideram esses repasses dessa tão desejada ajuda milionária, Piara? Pois é, eu fiz um levantamento lá no Piara Online, no site, para ver como é que tinha ficado, porque eu já tinha feito uma primeira parcial, algumas semanas atrás, sobre como o fundo eleitoral estava entrando nas campanhas dos candidatos a deputado estadual e federal. Eu fiz um levantamento final agora, apontando os 20 maiores e os 5 maiores em cada partido, dos principais partidos, para a LESC e para a Câmara dos Deputados. Uma constatação muito interessante: os 5 primeiros lugares no uso do fundo eleitoral são mulheres, são candidatas mulheres. A Giovana de Sá, do PSDB, 3 milhões e 100 mil. Ângela Amin, 2,8 milhões, do Progressistas. A Carmen Zanotto, do Cidadania, 2 milhões e meio. A Daniela Rainer, do Partido Liberal, a vice-governadora, 2 milhões e meio. E a Marlene Fengler, do PSD, 2 milhões e 100 mil. Todas candidatas a deputado federal, que é a campanha mais cara. Os 20 mais que mais receberam fundo são candidatos a deputado federal, partidos diferentes, mulheres. Isso tem uma explicação, porque logo após a criação, o Congresso criar esse fundo especial, o Tribunal Superior Eleitoral, analisando um questionamento que lhe foi feito, definiu que 1/3 do fundo deveria ir para candidatas mulheres, assim como as mulheres têm 1/3 das candidaturas, né? Então, e aí, uma tentativa de fazer uma justiça nessa distribuição dos recursos. Só que tudo no fundão, ele é complicado, né? Então, ele prevê que 1/3 é para as mulheres, mas ele não diz que tem que ir igual para todas. Então, os caciques priorizam as mulheres que têm bastante condição eleitoral. Então, aí a gente tem a deputada Giovana, a deputada federal, que ela está em reeleição, a Ângela Amin também, a Carmen Zanotto também, a Daniela Rainer, vice-governadora do estado, a Marlene Fengler, deputada estadual, que está indo para tentando uma cadeira em Brasília. Aí depois também tem outros nomes, na lista, o Fábio Choquete, tem nomes que são aí da região, por exemplo, o Fábio Choquete, de Jaraguá do Sul, que é candidato à reeleição, recebeu 2 milhões do fundo eleitoral. O Carlos Chiodini, candidato à reeleição do MDB, recebeu 1 milhão e 600, ele está na 9ª posição no ranking dos 20. O Darcy de Matos está na 11ª posição no ranking dos 20, 1,5 milhão, também candidato à reeleição. E em 13º no ranking, aí que também é de Joinville, o Rodrigo Coelho, candidato à reeleição, 1 milhão e 400. Então, a gente vê uma priorização. Algumas mulheres, as que têm chance, as que estão no páreo, os que têm cargo especialmente, e os candidatos à reeleição também são os privilegiados do fundo eleitoral. A lista completa está lá no Piara Online. Os líderes são esses que eu falei, e pensei alguns nomes de Joinville e região para aperitivar. Pois é, Piara, e hoje, né, termina a campanha eleitoral, né, no rádio e na TV para o primeiro turno, obviamente, né, a gente sempre trabalha com essa possibilidade de segundo turno. E aí, como é que tu avalia, né, a apresentação dos candidatos? Eu estava lendo ontem, inclusive, que os candidatos aqui em Santa Catarina gastaram ou investiram, né, como eles costumam dizer aí, cerca de 6 milhões de reais em redes sociais. E aí essa aparição deles nas redes sociais acaba sendo diferencial também? Qual é a avaliação desses 2 pontos aí? É impressionante, porque assim, a gente viveu momentos em que o horário eleitoral era tudo, e que o horário eleitoral era a grande forma de chegar no eleitor. Isso reduziu muito, não só porque o público de TV aberta reduziu, mas também porque reduziu o próprio programa. Então o programa ele ficou concentrado ali ele ficou pequeno, os candidatos não têm muito espaço, e ele acabou sendo usado com destaque maior para apresentação inicial e depois para algumas maldades, assim, ficar apontando os problemas dos adversários.
porque uma eleição muito pulverizada, o horário eleitoral acaba mais pulverizado ainda, então se é tudo muito embolado, ficam os ataques. Então, e ao mesmo tempo, o crescimento da rede social. E todos têm certeza de que a rede social é fundamental, e para isso então tem muito patrocínio de conteúdo, porque se tu não patrocina o conteúdo fica restrito a uma bolha que já te conhece, ou tu fica dependendo que te procurem, né? Procure meu nome na rede social. O patrocinado ele invade os perfis das pessoas que a rede social considera que podem se interessar por aquele conteúdo, que o candidato marca aqui, o perfil que ele busca de eleitor. Então, a gente tem uma eleição muito diferente, assim, é uma eleição em que o peso da televisão está sendo remedido. Não é mais o que era até 2014, 2016, que era praticamente o que contava, e o WhatsApp e a rede social, o WhatsApp também não vai ser o que foi na eleição passada, então tá todo mundo meio assim, o que dá resultado? Então muitos ovos na cesta da rede social, em recursos, a televisão meio protocolar, ir pro ataque ao adversário, que é uma coisa que vem forte, e a campanha de rua muito esquisita, muito difícil, muito reativa o eleitor. Essa campanha na TV, eu achei até um pouco decepcionante, como eu achei decepcionante todo o primeiro turno, para falar bem a verdade, né? Aquilo que eu falava um pouco antes sobre o debate. Achei muito pouco propositiva a campanha eleitoral de Santa Catarina, muita tentativa de vinculação por número, eu sou candidato do presidente, eu sou o candidato do ex-presidente, ou os outros tentando dizer, não, mas eu também sou, muito pouca, o governo se apresentando, candidato a governador à reeleição, e sofrendo as críticas, mas assim, ideias novas para o Estado, muito poucas propostas diferentes, eu gosto sempre de pegar aquelas promessas mais diferentes, mais inusitadas e tentar checar a realidade, a possibilidade de aplicação delas, e olha, foi muito difícil nessa eleição achar 5 promessas que merecessem um olhar detalhado de isso aqui é interessante, é diferente, vamos ver se é aplicável. Muito difícil. Isso faz com que eu considere uma campanha muito decepcionante, inclusive na própria exposição dos candidatos. Isso pode também ter sido motivado pelo excesso de candidaturas e pelo clima de embolou geral. Então, vamos ver se no segundo turno, com 2 candidatos apenas, a gente vai conseguir ter tirar deles, arrancar deles o que realmente eles querem para o Estado, porque por enquanto está difícil. Muito bem, Piara, você continua acompanhando tudo de pertinho e trazendo pra gente aí no decorrer da programação da Jovem Pan. O convite está feito, você retorna amanhã aqui no Jornal da Manhã, contando tudo, né, sobre essa reta final aí da eleição do 7h56, faltando 4 para as 8, nós vamos para mais um